Paz e graça, bom dia, gente. Amém? Só dar uns ajustes aqui, tá bom? Um dia lindo, né, gente? Esperar aqui uns 3 minutinhos, tá bom? Para que as pessoas possam chegar e participar conosco dessa devocional. Falar um pouco da importância do cristão ele fazer devocional. Um dever nosso fazer devocional, amém, gente? Um dever nosso. Eu sei que esse é o momento que nossa carne mais odeia, tá, gente? Nossa carne, ela queria agora estar deitada, dormindo. Ela não queria estar agora querendo aprender algo do Senhor. E eu entendo a nossa fragilidade, tá bom? Eu entendo nossa fragilidade. Nós somos seres humanos, mas tem situações que nós devemos matar um pouquinho a carne para vivermos para a glória de Deus, vivermos para aprender as coisas celestiais, amém? Vou dar só uma esperadinha para esperar as pessoas chegarem, certo? Deus é bom. Vamos fazer hoje uma meditação no Salmos primeiro, tá? Uma meditação, eu creio que todo mundo conhece Salmos primeiro, mas aqui entenda só, não é uma pregação, tá certo? Não é uma ministração não, isso é uma devoção. Vamos meditar nas escrituras. Vou falar aqui de 8 pontos essenciais, tá? Fazer uma pequena introdução para você compreender o que é um devocional, como fazer uma devoção a Deus, tá certo? Deus é bom. Sono é bom, né, gente? Todo mundo dorme nessa hora. Provavelmente eu faça. Eu me estenda mais, tá, gente? Eu acabe agora o vídeo e faço um pouco mais tarde, tá? Porque 8 horas ninguém consegue fazer, ou perdão, de 7 da manhã, acho que todo mundo tá dormindo, né? Que esses são os momentos melhores para fazer devocional, tá, gente? Então, silêncio, tanto dentro da sua casa, eu acho, né? Principalmente aqui na minha, esses horários são muitos ideais. É tanto que eu gosto muito de fazer mais à noite meus estudos, tá? Gosto muito de fazer mais à noite meus estudos. Por causa do silêncio, né? A gente consegue meditar e extrair muitas coisas das escrituras. Olá, paz e graça, tudo bom? Nossa meditação, nossa devocional, amém?
dia. Amém, paz e graça, tá? Tô só dando um tempo aqui para esperar as pessoas virem e participar também conosco, amém? Esperar aqui uns 3 minutinhos, certo? Que nós possamos fazer a nossa devocional aqui para a glória de Deus, amém? Espera aí rapidinho, por favor, tá bom? Não sai não, vamos meditar na palavra de Deus, que essa palavra é vida, amém? Ela que nos sustenta e põe nossos pés na rocha. Eu sei que é um horário que tem muita gente que não está habituado, né, a se acordar aí é normal, principalmente eu que estudo um pouco mais até tarde, né? Então, para mim é um sacrifício se acordar um pouquinho essa hora, mas é para a glória de Deus, amém, gente? É muito importante a gente sacrificar nossa carne para aprender mais do Senhor, amém? Espera aqui mais 2 minutinhos, certo? Que as pessoas possam participar junto conosco, hein? Só mais um minutinho para ver quem chega, tá? Que eu quero muito que as pessoas peguem do começo. Eu quero falar um pouco sobre o que é devocional e como o cristão ele deve fazer isso aí com constâncias, tá? Isso aqui é um dever do cristão, fazer devocionais, devotar algo a Deus, tirar um pouco do seu tempo e dar a Deus. Eu gosto muito de falar nisso num aspecto de investir seu tempo para Deus. Isso é muito importante, amém? Só um minuto agora, tá? E nós vamos começar. Infelizmente eu sei que tem muitas pessoas que ainda estão dormindo, tem muitas pessoas que estão cansadas de alguns trabalhos que fizeram à noite. E eu compreendo, tá, gente? Mas esse vídeo vai ficar aí disponível. Então você quiser assistir, você assiste depois, tá bom? Aí eu vou ver se eu mudo esse horário, vou ver se eu boto de 8 horas até as 9, vou ver se eu faço isso, para ver se pelo menos as pessoas já estão acordadas e possam assistir essa palavra, amém? Vamos iniciar, amém? Vamos iniciar logo com uma pequena oração, uma breve oração, e vamos meditar, tá, gente? Primeiramente eu quero que vocês entendam que isso é devocional, não é um culto expositivo, tá? Então os pontos aqui bíblicos do Salmo capítulo 1 serão usados de formas aplicativas, de forma rápida, e nós vamos meditar nos textos mais importantes, tá bom? É isso que é muito importante a gente frisar. Oremos ao Senhor, tá bom? Amém? Obrigado, Pai, por esse momento, obrigado por essa manhã, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, Pai, de estar vivo nesta manhã, Senhor, onde muitos queriam estar, mas já não estão mais, Senhor, morreram, se foram, Pai. Obrigado porque o Senhor nos dá a graça de contemplarmos a Tua criação. Temos certeza que o Senhor, Pai, nos salvou, temos certeza que o Senhor nos sustenta e temos certeza que o Senhor é o único, Pai, que nos capacita em graça e em misericórdia. Então assim que eu te oro, Pai, te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, amém. Amém, gente? Vamos lá. Um dos primeiros pontos aqui é que nós vamos aprender com os puritanos, que foi um dos grupos cristãos do século 17 e 18 que influenciou muito o cristianismo na América. Então eles eram conhecidos pelas suas devocionais, tá, gente? Então aqui eu queria falar de 8 pontos essenciais para um cristão fazer devocional. Por que o cristão deve fazer devoção e como ele deve fazer devocional? Então não se faz de toda forma, não se faz de todo jeito, amém? Então tem toda uma estrutura e paradigma para que nós possamos fazer uma devocional, para que possamos aprender mais do Senhor, amém?
Então eu quero começar aqui com o primeiro ponto, tá? Que os puritanos eles aconselhavam os cristãos a fazer devocional. Qual é o primeiro ponto, tá? Então só vou falar desses pontos, vou explicar algumas coisas, não vou ser muito exaustivo nas minhas falas, que uma devocional eu quero fazer no mínimo em 20 minutos, 25 minutos no mínimo, amém? Que é uma devocional, tá bom? Veja só, o primeiro ponto é ore para que o Espírito Santo o ajude. Então, nesse momento, você tem que clamar a Deus para que Deus lhe ajude. Mas lhe ajudar de que forma? Veja só o que é o texto que eles usaram para que nós possamos sempre estar em mente quando nós formos fazer uma devocional. Você poderá usar o Salmo 119, 18, que é: desvenda meus olhos, tá? Tipo, desvenda meus olhos. Tipo, você está com a venda nos seus olhos, você clama a Deus para que Deus tire a venda dos olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, para que nós possamos ver as maravilhas da lei de Deus e da palavra de Deus, nós temos que clamar ao Espírito que está em nós, para que essa escama que muitas vezes está em nossos olhos possa ser retirado. Então, um dos primeiros pontos para uma devocional bem sucedida e uma devocional que faça você crescer em Deus é você orar ao Espírito Santo, que nos capacita, nos justifica, é o nosso consolador, é aquele que está conosco, é aquele que conhece o nosso íntimo. Então nós temos que clamar ao Espírito Santo de Deus que está em nós, para que Ele abra nossos olhos, ilumine nossa mente, para que possamos crescer no conhecimento do Senhor e na verdade de Deus. Amém, gente? Então o segundo ponto é: leia um trecho das Escrituras, da Bíblia, tá, gente? Não leia tanto a ponto de não ter tempo para meditar. Uma suposição: não adianta no momento de devocional você ler 10, 20 capítulos ou 4, 5 capítulos. O importante da meditação e da devocional é você ler pouco do texto bíblico e absorver muito bem ele, para que esses textos que você leu fique gravado na sua mente o dia inteiro e que você possa meditar sobre a palavra de Deus o dia inteiro. Isso é muito importante, amém? Então esse é o segundo ponto que nós temos que frisar. A meditação, a devocional não é ler muito, tá, gente? É ler o necessário, é ler aquilo que vai fazer com que nós possamos lembrar, tá? E ruminar, que é o que? Trazer de volta a sua mente, para que você passe o dia inteiro se alimentando com aquilo que você leu pela manhã, amém? Ou tem pessoas que gostam de fazer suas meditações, suas devocionais à noite. Eu particularmente gosto muito de fazer pela manhã. Por que, pastor, pela manhã? Porque você tem que amanhecer o dia já com Deus, que é muito importante. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 34, assim: baixa cada dia o seu mal. Então, antes de nós já sairmos à rua, vamos enfrentar as dificuldades, as necessidades, vamos ser tentados logo pela manhã. Então, é melhor se iniciar logo com o Senhor, para Ele nos fortalecer e termos sabedoria de como nós vamos se sair diante dessas situações que a vida nos oferece, Deus também nos oferece. Amém? Terceiro ponto, como é muito importante você frisar nesse ponto: concentre-se em um versículo ou doutrina, em algo fácil e aplicável à sua vida. Repita sozinho o versículo ou doutrina várias vezes a fim de memorizá-lo. Olha que interessante. É a meditação, a devocional. Ela serve para que você possa se concentrar no versículo ou doutrina, que quer dizer ensinamento. Qual foi os ensinamentos que aquele verso lhe passou? Em algo fácil e aplicável à sua vida. Então, pensa e frisa num texto, em algo fácil daquilo que você meditou. Não tenta, tá? Frisar em algo difícil, porque muitas das vezes a nossa mente frisa em aspectos bíblicos difíceis e a gente não consegue absorver nada. Então frisa naquilo que é fácil, tá? Então eu estou dando aqui alguns pontos que foram os puritanos que aconselharam esse aspecto, tá, da meditação e da devocional. E quando nós saímos aqui desses 8 pontos, tá? Nós vamos fazer uma pequena devocional nos Salmos primeiro, tá certo? E eu vou mostrar a vocês
o quão é importante nós meditarmos nas Escrituras para nós extrairmos bem aquilo que o texto quer dizer para nossas vidas. Amém? Outro ponto, ponto 4, que é analise mentalmente esse versículo ou doutrina com base em várias designações. Cuidado para não ir além das Escrituras. É um ponto chave, tá, gente? Nós temos que meditar na palavra de Deus e não ir além daquilo que a Bíblia está dizendo, porque tem pessoas que leem a Bíblia, tá, pessoal, e tiram ideias imaginárias que não está no texto, tá bom? Então vamos ter muito cuidado com isso, vamos ter muito cuidado mesmo, tá bom? Outro ponto, o 5, pregue a verdade à sua alma, pregue a verdade à sua alma, a fim de estimular sua fé, amor, desejo, esperança, coragem, tristeza, gratidão e alegria na presença de Deus. Então, um dos fatores fundamentais que a palavra de Deus, nesse momento de meditação, faz conosco, é gritar dentro de nossas almas a verdade de Deus. Então, é muito importante você pregar a verdade de Deus à sua alma, passar o dia inteiro trazendo à sua mente tudo aquilo que você meditou pela manhã. É muito importante, porque nós precisamos fortalecer muito a nossa fé, o amor, o desejo por Deus, a esperança pela vida eterna, coragem de viver para Deus, convencer a nossa tristeza, que muitas vezes nós temos essa tristeza, gratidão pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, tá, gente? E alegria na presença de Deus. Então isso é muito importante, tá? Isso é muito fundamental nós frisarmos nesse trecho, porque nós precisamos da verdade de Deus todos os dias, todas as horas, porque é uma necessidade que um cristão ele tem, que é a verdade de Deus, que é o que sustenta ele. Amém? Ponto 7 é: com oração deseja crescer na graça e no conhecimento. Amém? É um desejo que tem que estar em nosso coração, que é crescer em Deus, tá? Então toda vez que você está meditando na palavra de Deus, você está crescendo em Deus. Toda vez que você faz uma devocional, você se devota a Deus, você investe ali um tempo seu ali a Deus, você está crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Isso que é importante, isso que é fundamental. Amém? Esse é um dos pontos cruciais. Amém? Vamos lá. O último ponto é muito interessante, tá? Que é meditar, tá, gente? Se meditar não está ligado, pessoal, a religiões orientais que têm as práticas de meditação. Não é isso. A Bíblia, quando fala em meditar, é você estar atento à palavra de Deus e estar com a palavra de Deus em sua mente, trazendo sempre a mente. Não está ligado à meditação, não é algo oriental, que você vai ficar ali sentado, meditando. Não, não está ligado a isso. Amém? Está ligado ao sentido que você, ao ler a palavra, você vai guardar tudo aquilo que você absorveu, as coisas mais fáceis que a sua mente conseguiu absorver, e vai trazer para a sua vida, para que você passe o dia inteiro pensando, analisando e pondo em prática tudo aquilo que você aprendeu. Amém? Concentrar-se numa passagem, analisar, pregar a si mesmo, decidir, com oração e louvar a Deus de maneira tal que gira em torno de uma única verdade das Escrituras. Então esse é o teu objetivo como cristão, meditar na palavra de Deus e alcançar a certeza e ter a compreensão de que todos nós devemos pregar nós mesmos, se decidir aquilo que nós queremos em Deus, louvar a Deus, fazer nossas orações de maneira tal que nós possamos chegar em algo único, que é o que o centro das Escrituras está em nossa vida. Amém? Então esse é um dos fatores mais essenciais. Então nós temos que ter aqui em mente agora, tá, gente, que é o Salmo 1, que eu quero orar novamente com você, tá? Pedindo a Deus graça para que esse texto possa ser aplicado da forma correta em nossa vida, para que Deus abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a sua lei. Amém? Vamos orar a Deus mais uma vez, porque nós estamos fazendo a devocional a Deus. Vamos orar. Pai eterno, todo-poderoso, aqui estamos para meditar na Tua palavra, Pai.
que essas verdades eternas, que essa verdade, Pai, que transforma, que muda, que dá nova vida, essa verdade, Pai, que nos sustenta, nos dá ânimo, força, nos dá discernimento, possamos em graça, Pai, ter ela em nossas mentes. Crava essas verdades, Pai, na nossa mente, para que possamos contemplar a Tua graça e a Tua misericórdia, para que possamos crescer em Ti, para que possamos dar bons frutos, Pai. Nos ajuda, Senhor, a olhar para a Tua palavra e ver os nossos erros nela, Pai, para que possamos consertar, se mudar, mas tudo para a Tua glória, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai. Amém. Vamos agora meditar aqui agora no aspecto do Salmo primeiro, tá? Então eu aqui separei o versículo 1, 2 e 3, tá, gente? Isso é muito fundamental. 1, 2 e 3, tá certo? E lembre-se de algo. Amém. Pai do Senhor, irmão. Bom dia. Amém. Pessoal, esse é um dos momentos que nossa carne ela mais odeia. Não é só vocês não, tá, gente? De estar se acordando cedo para fazer devocional, não. A minha carne não é diferente da de vocês, mas nós temos que vencer ela. Amém? Nós temos que vencer ela. Então, um dos pontos essenciais, tá, gente, pra gente frisar aqui, escolha um momento do seu dia que você está só, está em silêncio, está muito em paz, porque você tem que se concentrar naquilo que você está lendo. Você tem que frisar muito bem. Por quê? Bom, como eu tinha falado aqui no primeiro ponto, nós temos que usar o aspecto da palavra de Deus. Desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Então só Deus, pela sua graça, pelo seu Espírito Santo, pode desvendar os nossos olhos para que possamos contemplar a palavra de Deus, tá? Amém, gente? Então vamos já iniciar, porque já está perto de encerrar já. A devocional, como diz, não é um culto expositivo, aplicativo, é apenas uma meditação na palavra de Deus. Então nós vamos meditar aqui em 3 aspectos fundamentais aqui, em 3 versículos, e vamos ter ao todo 6 pensamentos em cima desses versículos aqui, o que nós podemos trazer para nossas vidas, amém? Veja como isso é muito importante, veja como é necessário. Veja só o Salmo 1 até o verso 3, vamos lá, Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, vamos ler comigo rapidamente, amém? Vamos ler. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tem umas versões que é escarnecedores, né? Verso 2. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ela será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo, e cuja folhagem não murcha. Tudo o que ele fizer prosperará. Amém? Veja esse aspecto que é muito interessante aqui no verso 1. Eu coloquei aqui 3 pontos para que nós possamos frisar já no verso 1. Amém? Aí no final eu vou extrair aqui 3 pontos para que nós possamos passar o dia meditando nesses pontos. Amém? Vejam só. O primeiro ponto é não andar nos conselhos do ímpio. Olha como interessante. Veja só como o texto já nos alerta. Bem-aventurado, mais do que feliz. Ou melhor, feliz é aquele que pratica o que esse texto está falando. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio. Então, o primeiro ponto que nós já vemos aqui é que nós não devemos andar no conselho do ímpio. Nós sabemos que o ímpio ele não tem nada para nos aconselhar, porque ele sempre nos dá conselho em base de experiências próprias ou segundo a sua carne, mas não segundo a palavra de Deus. Então quem tem que nos aconselhar é a palavra de Deus. Amém, gente? Então todo conselho que vier de qualquer ímpio, analise bem, ponha na mesa e veja se está de acordo com a palavra de Deus. Se estiver de acordo com a palavra de Deus, pratique, põe em prática. Amém? Segundo ponto. Não andar, ou modo de viver, tá? Como o ímpio anda sem temor. Então um dos primeiros pontos aqui que temos que entender, quando ele diz assim, não se detenha
no caminho dos pecadores, eu não devo me deter, eu não devo andar conforme o ímpio anda, conforme a pessoa sem temor anda. Então temos que ter temor em nossa vida. O ímpio, ele não tem temor de absolutamente nada. Então é um dever nosso temer a Deus e pôr em prática a palavra de Deus. Amém, gente? O que eu quero frisar aqui, quero que você compreenda, é que a palavra de Deus é que tem que reger nossas vidas. É ela que nos sustenta. Então tudo aquilo que foge da palavra de Deus é pecado para nossas vidas, porque nós vamos praticar o que não é bíblico, algo que Deus não mandou. Então temos que ter muito cuidado com isso, amém? E o terceiro ponto é, eu coloquei agora o primeiro ponto, né, que nós falamos de não andar nos conselhos dos ímpios, não andar de modo como o ímpio anda, sem temor. Então o segundo ponto. O terceiro ponto é se distanciar de pessoas que zombam da lei de Deus e do julgamento de Deus, para não sermos contaminados. Então esse é um dos melhores pontos aqui desse texto do verso 1 do Salmo 1. É muito interessante, porque nós temos que sair de perto de pessoas que zombam de Deus, que zombam da lei de Deus, que zombam da palavra de Deus, que se desfazem do reino de Deus. Então nós temos que fugir dessas pessoas. Então temos que ter muito cuidado com as nossas companhias, porque nós não podemos ser, porque aqui o texto está muito ligado a você não se contaminar com tais tipos de pessoa. Porque o ímpio, ele já tem isso em si, tá? De uma forma ou de outra ele zomba da lei de Deus, porque ele vive a vida que ele quer. Amém? Ele vive a vida sem temor, então ele já zomba de Deus. Então você tem que entender que o texto aqui não está se tratando que você não pode se sentar com uma pessoa que é pecadora. Não é isso com ímpio. O texto está falando de pessoas que literalmente zombam. Então se você vê um ímpio zombar, não queira, tá? Não queira de forma alguma estar se contaminando com aquilo que aquela pessoa fala. Amém? Então todos nós que aqui estamos temos que ter um objetivo, tá? Então se você vê qualquer pessoa zombar da lei de Deus, zombar da palavra de Deus, convença ela que ela está errada. Se ela não quiser se convencer daquilo que ela está errada, por favor, não se contamine com aquilo. Amém? Então aqui o texto não se contamina com aquelas pessoas que zombam da palavra de Deus, da lei de Deus, do julgamento de Deus. Não se contamina com isso. O segundo ponto, olha que interessante. Esse é um dos pontos que nós temos que pôr em nossa vida, eu creio, de forma constante, tá, gente? Porque esse aqui é um dos princípios e uma das promessas de Deus para nossas vidas, que é, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando ele diz assim, gente, me medita na sua lei de dia e de noite, não quer dizer que você vai estar com a Bíblia na rua, olhando para ela, andando e lendo, não. Se você fizer isso, amém, você vai ser taxado de louco, mas problema. Mas aqui o termo meditar está ligado a isso aqui, ó. A tua mente está ocupada na palavra de Deus de manhã e à noite, de dia e noite. Essa palavra de noite não é porque foi dia, só porque tem um sol, e à noite porque está escuro. Aqui está frisando, gente, na sua lei medita de noite, é porque você passa o dia meditando na palavra. Amém? Você passa o dia inteiro com a mente ocupada com a palavra de Deus, com aquilo que você meditou, aquilo que você devocionou, que é aqui uma situação hoje. Você vai passar o Salmo 1 inteiro hoje na mente, meditando junto com você, extraindo desse texto maravilhoso aquilo que você tem para a sua vida prática e para a sua vida devocional. Hein? Então eu vou colocar aqui 2 pontos aqui interessantes. Ó, o primeiro ponto é ter prazer em meditar na palavra de Deus. Esses são um dos pontos essenciais para nossas vidas. Amém? Vocês sabem disso, que nós temos que ter um prazer imenso de viver para Deus, de viver a palavra de Deus. Então esse aspecto aqui é muito importante para nossas vidas. Nós temos que entender o quão importante é meditar na palavra de Deus e ter prazer nisso, não é fazer algo forçado, tá? Olha, bota algo na sua cabeça. Tem situações que a nossa carne ela não gosta, como agora. Quem é que gosta de se acordar de 7 horas da manhã e fazer uma devoção de meia hora? Muitas pessoas não gostam, porque também eu entendo que tem muitas pessoas que realmente elas chegam tarde em casa, elas precisam descansar, eu entendo. Mas tem coisas que nós temos que sacrificar em nossas vidas, porque nós temos que crescer na graça e no conhecimento.
Se queremos crescer na graça e no conhecimento de Deus, nós temos que se esforçar um pouco. Amém, gente? Eu sei que não é fácil, todo mundo com a carinha de sono, mas é assim. Amém? Primeiro ponto que eu coloquei é ter prazer em meditar na palavra de Deus. O segundo ponto é meditar e não ter preguiça. Tá, janta? Meditar para não andar no conselho do ímpio. Para não andar como o ímpio anda. Para não se assentar na roda dos zombadores. Para que serve a meditação na palavra de Deus? É se contrapondo aos aspectos do verso 1, que nos aconselha a nós fugirmos, né, do contexto ímpio. Pessoas que zombam de Deus. Então a lei vai te instruir a você viver conforme a palavra de Deus, tá? Ela vai te instruir você a defender a palavra de Deus. E a meditação na palavra de Deus vai te trazer confiança. Por mais que as pessoas zombem de Deus, zombem da palavra de Deus, você tem a certeza da salvação, você tem a certeza da palavra de Deus, você sabe que Deus existe e você sabe que Ele te sustenta. Então isso é muito importante. E o último versículo e o último ponto é: Ele será como a árvore plantada junto às correntes das águas, que dá seu fruto no tempo certo e cuja folhagem não murchará. Tudo que fizer prosperará, tá, gente? Então olha o ponto único que eu coloquei, ó. Meditar nas escrituras vão nos fazer dar bastante frutos. Olha como isso é importante nós frisarmos isso. Meditar nas escrituras vão nos fazer dar bastante frutos. Então, quando você medita na palavra de Deus, automaticamente você começa a mostrar frutos. Frutos esses dignos de arrependimento. Amém? Então, meditando na palavra de Deus vai te levar a gerar frutos para Deus. Então, para nós finalizarmos logo nessa meditação de forma rápida e didática, tem 3 pontos a ser frisados aqui. Então, em cada versículo eu frisei um ponto para que nós possamos passar o dia meditando. Tá, gente? Veja só, você vai meditar no Salmo 1, versículo 1 ao 3. E os 3 pontos são: primeiro ponto, se distanciar de pessoas que zombam da lei de Deus e de seu julgamento, para não sermos contaminados. Esse é o primeiro ponto, tá, gente? Segundo ponto, ter prazer em meditar na palavra de Deus. Esse é o segundo ponto. Você vai ter que ter prazer E o terceiro ponto, encerrando, é meditar nas escrituras vão nos fazer dar bastante frutos. Veja só, você foge das pessoas que zombam de Deus, você tem prazer nessa lei do Senhor, e depois o aspecto final é, quando você faz todas essas coisas, automaticamente frutos nascem em nossa vida. Vem uma consequência boa para nós, que é o que? O crescimento em Deus, é o crescimento espiritual, que é isso que Deus quer para a sua igreja. Amém? Oremos ao Senhor para que nós possamos encerrar esse momento belo, esse momento que foi para a glória de Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa devoção. Possamos pôr em prática, possamos meditar, que possamos fugir dos zombadores, de pessoas, Pai, que odeiam a Tua palavra, e que nós não possamos se contaminar com elas, que possamos ter prazer na Tua lei, Senhor, que possamos meditar na Tua palavra, sem preguiça, e ter ânimo, Pai, porque Tu és misericordioso, e que o Senhor nos faça dar muitos frutos, Senhor, pela Tua misericórdia. Então, assim que eu oro pela Tua igreja, Senhor, assim que eu oro, Pai, por cada um de nós que aqui se encontra, e por aqueles que vão ver esse vídeo, Pai. Eu oro para que Tua graça alcance cada um deles, Pai. É assim que eu Te agradeço nessa manhã maravilhosa, Pai, que possamos meditar na Tua palavra o dia inteiro e que possamos pôr em prática, que Tu és eterno. Deus abençoe cada um de vocês, amém? Conto com vocês, um abraço. Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é nosso Senhor, é Ele que nos sustenta, amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.